Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de montagem de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos. Pessoal, então vamos dar sequência, né, às nossas web aulas aí, lembrando, como a gente conversou na última web aí que está gravada, o Cleomar esteve presente, é um, é um tiro curto, não era para ser, mas com o carnaval no meio desse, como falando, carnaval no meio do nosso cronograma, vai ser necessário aí que mantenham-se alertas aos prazos e mantenham-se estudando, pelo menos 1 hora por dia, porque vai ser necessário nessa C. O cronograma está mais curto e vamos embora, né? Vamos para o nosso conteúdo. Hoje falando sobre montagem, né, de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Então, na montagem de sistemas pneumáticos e hidráulicos é necessário que você tenha as ferramentas, jogos completos, pois dependendo do porte do sistema, os componentes de fixação apresentarão dimensões diferentes, que torna mais difícil a montagem com apenas algumas, né? Então isso aí no dia a dia, quem está na área sabe, tem que andar com o jogo completo, porque sempre aquela chave que falta no seu jogo é que você vai precisar. Pode ter certeza, na hora crítica, na hora que você está com peso, na hora que você está com o equipamento parado, indisponível, então, realmente, a gente tem que andar com tudo, né, com todos os tipos todos os tamanhos, né, das principais chaves que a gente usa, porque isso aí não tem jeito, né? Então, aqui, exemplo, chave fixa, né, usadas para fixar a base dos atuadores nas bancadas, elas devem ter o tamanho do parafuso de fixação. Outra coisa importante é verificar se as válvulas e atuadores têm conexões que utilizam chaves mencionadas para fixação. Ou chaves, tem chaves especiais, né? Ou a posição de montagem também dificulta, aí você precisa de uma chave com um ângulo diferente. Isso aí vai acontecer demais, né? Então, outra ferramenta muito usada em montagem de sistemas é o alicate, pois constantemente é necessária a utilização de equipamentos para segurar a base do componente ao fixá-lo. Então, as chaves de fenda e Phillips muitas vezes são utilizadas para acionar as válvulas de forma manual para reposicionar. No caso da hidráulica, né, as mangueiras já estão no seu devido comprimento e não podem sofrer alteração. Então você não pode ficar esticando ela, né? Se quer aumentar um pouco, isso aí pode causar um dano, vazamento, o seu sistema perder eficiência e até a desmontagem, você perder o seu fluido, né? Então tem que tomar cuidado aí nas movimentações e alterações de distância. Então, porém, em circuitos pneumáticos é necessário que sejam cortados nos tamanhos corretos. Para isso, utiliza-se o alicate de corte de PU. Aqui outro equipamento importante, né? É o nosso multímetro, tanto no hidráulico quanto no pneumático. Serve para identificar a passagem de tensão e condutividade dentro do circuito, aumentando a facilidade de manutenção de montagem, pois ele fornece informação de que o circuito realmente está funcionando. Não tão só isso, né? Por exemplo, aqui ele já trouxe a imagem de um multímetro com True RMS, né? Que mede as oscilações de uma forma. True RMS é a raiz quadrada da média, é algo nesse sentido. Não lembro mais a tradução para dizer para vocês, mas ele tem a forma de cálculo dele é muito mais precisa, não oscila tanto. Forma de calcular a média para apresentação. Então, com isso, você, né, pega os dados de forma mais confiável, essa é a palavra. Então, um multímetro, você pode pegar numa casa de materiais qualquer aí, né? Pegar um do Gold, é um bom multímetro, dá para quebrar um galho, né? É Raicário, Ricário, não sei como vocês chamam, mas depende da precisão do seu equipamento. Você está muito longe, né, da sua base, tem que fazer uma manutenção mais confiável. O equipamento cuida de um ativo de valor muito alto. Então aí sim você já tem que implementar, né, um Fluke da vida. Os minipas são bons também. A gente lá na empresa teve um problema comprou um lote de mais de 10, né, multímetro, pistola, infravermelho, entre outros componentes, e estão um a um, né? Cada mês que passa um a um com danificando. Então, assim, deu um ano, não funciona mais, né? Não dá nem para acionar a garantia. Mas é uma marca muito boa que a gente gosta muito, né? Teve esse problema, lógico que com a questão dos semicondutores, né, que afetou o mundo inteiro, pode ter sido isso um defeito lá na fábrica, né, que afetou a qualidade do produto. Mas não deixa de ser uma marca muito boa, né? A Minipa. A gente teve uma experiência ruim, mas
fica como, né, uma indicação aí de equipamento, né? O Fluke também, que são um é bem amarelo, um laranja. Eu não sou muito bom com cor, mas que também é um equipamento com extrema confiabilidade. Lembrando, senhores, a confiabilidade vem também da calibração, né? Que a gente vai ver que nessa área é extremamente importante. Então, os elementos, né? Outro que é importante na montagem do sistema são os manômetros, né? O manômetro, basicamente, ele vai fazer a medição de pressão no sistema, seja do ar, seja do fluido. Então, os manômetros, né, são utilizados para medir a pressão. Só um conceito, eu falei ar e fluido, né, que a hidráulica usa o fluido e a pneumática o ar. Mas o ar não deixa de ser um fluido também. Estou usando essa definição para ficar mais tranquilo para a gente trabalhar, pegar os conceitos, né? Mas o ar também é um fluido. Só que quando eu falar fluido, lembra de óleo, né? Para sistema hidráulico. Então, manômetros, né? Instrumentos utilizados para medir a pressão, avaliar o rendimento e acompanhar o desempenho de sistemas, podendo ser de colunas de fluidos, né? Seja colunas de fluidos, dispositivos mecânicos ou eletrônicos, e são utilizados em vários setores, como por exemplo na linha automobilística, para medir a pressão do ar, óleo ou água do motor, na linha industrial, para medir a pressão de líquidos e gases, na meteorologia, né, para medir a pressão da atmosfera, na medicina, pressão arterial e tanto vai, né, que por último ele cita até aeronáutica para medir a pressão interna das cabines. Então, ele basicamente, a simbologia dele nos sistemas, importante também saber a simbologia, porque nos fluxogramas, né, a maioria dos sistemas, quando você vai realizar a montagem, né, vem a planta da montagem, mas depois, né, vou fazer uma leitura aqui, vou dar manutenção, geralmente vai estar disponível para você um fluxograma, né, com o sistema representativo. E aí muitos símbolos, né, vão ser usados porque o fluxograma, a ideia é de passar toda a informação lá do sistema de forma mais simplificada, mais fácil. Então, por isso a importância de saber os símbolos. Então, continuando os manômetros, né, as grandezas medidas normalmente são em quiloforça por centímetro quadrado, PSI bar, ou libra-força por polegada quadrada. E geralmente o manômetro apresenta duas unidades de medida. Em geral, os manômetros são divididos entre dois principais tipos. Tem do tipo elástico, né, que utiliza a deformação de um elemento elástico como forma, né, para descobrir a pressão. Então ele faz a medição ali, tem um material se deformando de modo elástico. Então quando ele se deforma de modo elástico, não sei, salvo engano, eu trabalhei com vocês a matéria de fundamentos mecânicos e a gente lembra da lei de Hooke, né? Então, um material que tem deformação elástica quer dizer que ele consegue voltar ao seu estado inicial. Então, ele é deformado, mas não é para o modo plástico, que quando tem deformação plástica ele não volta mais, né? Então, aqui ele vai se deformando de modo elástico e aí vai com essa variação, né? Pode ser uma dilatação e contração ou um outro tipo, né, de variação. E ele vai fazendo essa medição. Quanto varia, né? Quanto ele diminui e aumenta, quanto ele se torce, quanto ele faz uma curva, tem que saber, né? Qual que é dependendo do sistema, dependendo do equipamento que você está usando, ele vai com isso calibrando, não, vai trazendo um parâmetro para dentro do seu medidor. Então esse elástico tem o manômetro de líquidos, né? Que utiliza um líquido como meio para se medir a pressão. Então, a medição da pressão com manômetro em um circuito deve ser feita com um circuito fechado para que mostre a real pressão aplicada nele. Imagine, né? Aqui no caso ele está falando vai dar um exemplo da mangueira, né? Que a gente geralmente quer. Aqui, ó, imagine que é preciso lavar a calçada de uma casa e instalar a mangueira. Observe-se que na extremidade contrária da torneira não há nada na ponta, ou seja, ela está totalmente aberta. E com isso você não consegue fazer, né? A medição. Então você precisa que o circuito esteja fechado para que se estabilize e com isso você vá lá e meça, né? Tem a medição dessa pressão. Aqui, né? Observe a aplicação de um manômetro em um circuito na figura a seguir, em que há uma entrada de pressão que está ali embaixo representada e o manômetro que está colocado no meio da linha de entrada de pressão do circuito. Então tem o manômetro ali, a simbologia dele lá, ó, representada. Então, ó, está com sua passagem em que há uma entrada de pressão e o manômetro está colocado no meio da linha de entrada de pressão do circuito
que está com sua passagem bloqueada, está em vermelhinho aí, ó, para verificação, ou obstruída pela válvula. Dessa forma será possível efetuar uma correta medição de pressão, porque o sistema não está aberto, né? Ele está fechado. E aí ele estabiliza e com isso a gente consegue fazer essa medição. Além do manômetro, né? Outro instrumento importante é o vacômetro. Então ele também faz a medição de pressão, só que a diferença é que consegue fazer medições de pressões muito baixas, né? Então, quando você quer fazer o vácuo, você quer a ausência de ar dentro desse sistema, né? Então, você quer deixar ele no vácuo. E aí, por isso, a medição é uma medição muito baixa para chegar mais próximo, né, desse vácuo. Então, e o vacômetro ele é usado para isso. Então, são aquelas pressões próximas da ausência de ar ou de qualquer outro gás, tornando-se assim uma espécie de medidor de vácuo. Então, não é ele mede pressão, né? Então, quando você quer saber o vácuo, ou quer saber se está no vácuo bom, você faz uma medição de pressão para ver se encontra, né, uma pressão de ar ou de outros gases. Temos também o rotâmetro, esse aqui é importante. O vacômetro é importante, o manômetro, é bom pegar o conceito também que na SAP 3 nós vamos ter que trabalhar com ele, e o rotâmetro é a mesma coisa. Então o rotâmetro, né, é um dispositivo de medição que tem como finalidade medir a vazão de um líquido ou gás numa espécie de tubo. Então vou dar um exemplo, só que não ia casar, que é falar do medidor na entrada de água, né, nas nossas casas, mas lá ele mede o volume de água que já foi consumido. E aqui, né, ele mede a vazão. Então ele mede qual que é a vazão, é velocidade vezes a área, né? Então a área do tubo e qual velocidade que ele está passando ali, né? Com isso ele calcula a vazão instantânea. Então esse dispositivo mede o fluxo de um fluido fazendo passar por um tubo de seção variável, que é o rotâmetro. É constituído por um tubo cônico com o diâmetro menor do lado de baixo, dentro do qual existe um flutuador ou boia. É através da parte menor do tubo que o fluido entra. A boia pode mover-se livremente na vertical, subindo ou descendo o tubo conforme aumenta ou diminui o fluxo. O tubo possui uma escala de medida em que se pode ler diretamente o valor do fluxo pela borda de cima da boia. Convém notar que a mesma, né, terá que ter uma densidade superior à do fluido. Então, para você medir, você vai pegar, ó, ler diretamente ao valor do fluxo pela borda de cima da boia. Então, se a borda de cima tem que ter uma densidade superior à do líquido, né? Para a gente conseguir fazer essa medição. Então, como eu já estava ali linkando para vocês, toda essa instrumentação, não só esse, né? Alguns dos principais, né, elementos, ele só funciona se estiver calibrado. Então, vamos lá, por exemplo, o Cleomar coloca uma barreira lá para a extratura dele. Se essa barreira não estiver funcionando legal, não tiver com nível de calibração legal, né, ou algo assim, não vai ter a finalidade pelo qual ela é feita, né? Não vai atingir o nosso objetivo. Então, de nada adianta a gente ter, né, esses elementos, esses acessórios, sendo que eles não vão nos dar medidas precisas. E aí, como eu disse, tem vários tipos de sistemas, né? Agora imagina você trabalhando com um sistema que tem um ativo de valor elevado. Você precisa que a sua manutenção seja mais confiável. Sistemas que não podem parar, sistemas que não têm redundância. Então, tudo isso afeta, né? E por isso a calibração acaba sendo muito importante para que você tenha um instrumento bom e a confiabilidade dele seja garantida, que você está medindo ali no seu rotâmetro 10 metros cúbicos hora e esteja realmente passando 10 metros cúbicos, não seja 9, não seja 11, entendeu? Então a calibração vem muito disso, né? Os certificados de calibração dos equipamentos apresentam resultados que refletem o momento do equipamento e quais são os erros e incertezas deles em relação aos padrões nacionais. Então, dessa forma, um certificado de calibração não assegura que o equipamento está apto a ser usado.
é necessário verificar se ele está dentro das especificações metrológicas e que os erros e incertezas declarados no certificado de calibração são inferiores, né, ao erro máximo aceitável para aquele equipamento. Então, se ele vai lá, calibra e o erro está maior, né, se já tem algum problema no sensor ou algo assim, muitas vezes você não vai mais usar. Você coloca ele ali para um outro uso, um uso com menor confiabilidade, né, que pode ser usado com menor confiabilidade, ou você não utiliza mais. Então, ele tem que manter, né, dentro desse range, tem que manter dentro, né, das especificações para que você utilize ele de forma tranquila. Porque, querendo ou não, hoje em dia as nossas manutenções, né, atividade de montagem e tudo mais, é pautada muito em medições. Então a gente precisa, né, é necessário que a gente tenha instrumentos capazes de nos dar dados confiáveis. Então, a calibração vem disso. A calibração pode ser efetuada por quem, né? Qualquer entidade, desde que essa disponha dos padrões rastreados e também tenha pessoal competente para realizar o trabalho. Então, para que a calibração tenha validade oficial, é necessário que seja executado por entidade legalmente credenciada. Um exemplo, uma balança. Então, no nosso calibrador, ele vai ter um peso lá, vamos dizer, de 1 quilo, que lógico que não é o nível A, né? Se eu não me engano, vai por letras, A, B, C, D. O nível A vai ser o mais próximo do 1 quilo que está lá, por exemplo, no Instituto de Bureal, lá na França, né? Ou na Suíça, que é realmente quilo vale 1 quilo do material X, armazenado a temperatura X, não sofre variação. Então, ele seria o zero, né? A base zero. Então, depois dele vão fazendo outros, né? Para serem comparados. E aí vem nível A, nível B, nível C de calibração. E provavelmente aqui em Goiânia tem, né? No caso, balança. O pessoal tem lá um peso que está rastreado, né? E com lastro com aquele primeiro lá que é usado no mundo inteiro, com a medição de 1 quilo. Aí, né, tem-se essa garantia que um estava ligado com o outro, você vem e coloca esse peso em cima da sua balança e vê quanto que ela vai mostrar. Mostrou 900 gramas, aí você vai lá regular a sensibilidade. Mostrou 1 quilo e 50 gramas, você vai lá mexer também, até que você regule ela para estar 1. Ah, não está conseguindo, está chegando em 998 gramas. Ah, está dentro do erro aceitável, né? Beleza, pode usar. Então, está dando 1,002, está dentro do aceitável também. Pode usar. Então, depende muito disso. Ah, a balança a gente mexe, tenta calibrar, mas 1 quilo ela só marca 700. Já tentamos de todo jeito. Aí, infelizmente, você não vai valer a pena você abrir para trocar o mecanismo dela e ficar com a carcaça, porque isso geralmente acontece em equipamento mais velho, né? Você acaba optando por ter uma nova. Então assim vai, isso tanto para peso quanto para, por exemplo, 1 metro, né? Ele vai ter lá uma peça base, né? Que foi comparada com a outra que está lá na Europa, né? Que é a base e assim vai. Então são os níveis de calibração que a gente tem. Então, no Brasil não existe a rede RBC, Rede Brasileira de Calibração, coordenada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Essa rede é composta por uma série de laboratórios secundários espalhados pelo país, ligados a universidades, empresas, fundações e outras entidades que recebem o credenciamento do Inmetro. Então, Inmetro, né, o Instituto Nacional, aqui a gente viu, que é ele que vai certificando. E essas outras unidades credenciadas, né, que podem fazer esse tipo de calibração. Então ele recebe o credenciamento do Inmetro e aí ela vai estar apta, né, para expedir certificados de calibração oficiais, uma vez que é de extrema importância a utilização de instrumentos de medição certificados. Creio que na indústria de vocês aí também, se vocês vão contratar uma empresa para realizar qualquer tipo de medição, quando ele te apresenta um relatório, né, ele vai te apresentar um laudo, seja o que você contratou, uma consultoria, ele junta, anexa, né, os certificados de calibração para garantir que realmente o que ele fez lá não foi perdido, né, foi com um instrumento que tem confiabilidade.
né? Então, as calibrações periódicas dos instrumentos asseguram a incerteza requerida ao processo de medição, garantem a rastreabilidade das medições e reduzem os erros, né, mediante correções e gera melhorias na qualidade dos resultados, aumentando a confiabilidade. Então, que eu venho falando muito, né, sobre essa parte aí, que é realmente a confiabilidade, você poder confiar no seu material. E agora os princípios pneumáticos, né, saindo dos instrumentos, da importância, calibração e tudo mais, e entrando agora nos princípios. Um é pressão, que a gente viu lá, quem que vai medir pressão? Manômetro, né? A gente viu no comecinho da aula ali. Então, né, ele já traz para a gente que a gente vai ter que falar princípios de pressão e força pneumática, sem falar de pressão atmosférica, que afeta todos os corpos, que é por exemplo, o manômetro, ele te dá a pressão manométrica, não te dá a pressão absoluta, né? Então assim vai, por isso que é importante saber o que é pressão atmosférica, essa que a gente vive. O Maurício, eu sei que ele está aqui próximo, o Cleomar está chegando também. O Cristiano, você é de Goiânia, Cristiano? Sou de Goiânia, estou aqui em Então, Aparecida. praticamente todos nós estamos praticamente na mesma pressão. É lógico que a altitude afeta, mas por vias de cálculo, né, todos nós estamos na mesma pressão atmosférica. Então, o manômetro, quando ele mede como se a pressão atmosférica fosse o zero. Então, ele faz a medição do que está acima da pressão atmosférica, ou quando você tem, né, que fazer uma medição de pressão absoluta, aí já muda. Esses manômetros que a gente tem convencionalmente não fazem esse tipo de medição. Mas aí você vai ter um manômetro para medição absoluta. Aí ele vai te dar, salvo engano, não, eu ia falar a nossa altitude. Eu não lembro qual que é a pressão atmosférica aqui em Goiânia. Mas quando ele fosse medir, vai ser a pressão manométrica mais a pressão atmosférica, que aí sim a gente chega na pressão absoluta. Então, ó, nos seres vivos não é percebida a pressão, pois ela atua em todos os sentidos e direções com a mesma intensidade. Mas a gente vive sobre uma pressão, né, que é essa atmosférica. Então, a atmosfera é a camada formada por gases, principalmente pelo ar que se respira, né, oxigênio e nitrogênio. O ar que envolve toda a superfície terrestre é o grande responsável pela existência de vida no planeta Terra. Então, dessa forma, um corpo que está sob constante ação da pressão atmosférica sofre variação conforme a sua altitude, né, a distância vertical entre vida do planeta e o nível do mar. Então, a gente baliza, né, pelo nível do mar para ter uma unidade de controle. Então, quanto mais vai subindo, né, vai mudando-se essa pressão atmosférica aí. E aí afeta outros dados que a gente usa como base, que a água congela a 0 graus Celsius e a água evapora a 100, né? Diferentes altitudes, diferentes pressões atmosféricas e diferentes temperaturas, tanto de fusão quanto de ebulição da água. Então afeta diretamente aí em outros fatores também. Então, se colocar um determinado líquido, né, em recipiente em equilíbrio com forças ou formas e capacidades diferentes interligadas entre si pelas bases, percebe-se que esse líquido, né, após sua estabilidade, fica com a mesma altura em todos os recipientes, ou seja, nivelado, porque tende ao equilíbrio, né? E aqui pressão, eu tenho uma boa lembrança que a gente trabalhou bastante sobre isso, né? Então ali, conceito de pressão absoluta, pressão atmosférica e pressão manométrica, todo mundo já lembra, né? Se um dia você precisa colocar num checklist qual a pressão absoluta, lembra de pegar qual que é a atmosférica. Você consulta os dados, né? Aí na internet vai ter mais ou menos da nossa cidade e soma com a manométrica que se mediu. Ah, qual que é a pressão manométrica? Se entrar nesse estado, se colocar só a pressão, geralmente o pessoal já, pelo menos no dia a dia, né, o usual, colocou só a pressão, é a manométrica mesmo, é o que o manômetro deu. Então aqui vai entrar um conceito de pressão, se não me engano, Maurício, que eu estou vendo aí, a gente calculou sobre pressão, entrou nesse conceito, né, Maurício? Lembrar que é força sobre área, né? Força sobre área. Então não vai ter segredo. Vou fazer uma perguntinha então, qual desses dois, a conta está aí na tela, então vamos perguntar, o que exerce maior pressão? Para todo mundo, não sei se é casado, a mulher pisar no seu pé com um tamanco ou pisar no seu pé lá com um salto, né? Com um salto, aquele salto agulha, né? Que o pessoal chama. Salto Qual agulha tem mais pressão. tem mais pressão, né? Muito mais.
Exatamente, porque a força vai ser o peso dela de forma igualitária, né? Mas a A área, área a área é é bem muito menor. menor. Exato, então pronto. O conceito está na mente aí. E vazão, eu creio que vazão a gente não chegou a entrar. Mas vazão ele vai ser basicamente, né, a velocidade pela área. Então vou te dar um exemplo aí. A água mesmo que chega na nossa residência, a área já é especificada, que é a tubulação de entrada, né, vem dos relógios e tudo mais, e ele vai passar uma certa velocidade. Então, por exemplo, se ele tem uma vazão maior, vamos dizer que lá na Saneago, está indo direto para sua casa, está com uma vazão de 300 metros cúbicos hora. E em outro momento, ele está com 200 metros cúbicos hora. Então, o que vai acontecer? Como a área é igual e a vazão, né, de água tem que passar aquele volume, vazão não seria um volume, mas teria que passar aquela quantidade toda. Eu falo volume porque sempre que vai entrar nesse conceito o pessoal usa volume de controle, né? Eu vou fazer com volume de controle que é uma quantidade X passando ali. Então, para essa vazão de 300 você vai ter uma velocidade muito maior do que se você tiver 200, por exemplo, que aí a área é sempre igual. Então, se a área é igual, altera-se a velocidade. Geralmente não é mais difícil a gente controlar a velocidade, né? Então a gente sempre a vazão, né, é uma grandeza tanto para o ar, né, no sistema pneumático, que é o ensejo, mas já linkando com o hidráulico também, que vai ser até o alvo da nossa SAP 3, né? Então regular a vazão é uma forma de você controlar a velocidade também. E o contrário já não dá, porque controlar a velocidade que o fluido, né, vai passar dentro da tubulação é meio complicado, né? Você vai ter que usar restrições e mesmo assim a vazão vai influenciar. Então por isso que a gente controla a vazão, né? Então vazão é em relação entre o volume do fluido que passa por uma determinada tubulação em relação à unidade de tempo. Então aqui é volume sobre o tempo, né? Mas comumente a gente usa mais velocidade vezes a área, porque é algo mais tranquilo da gente fazer a medição. Às vezes a área só pega a seção nominal do tubo, pega a seção nominal ali de um reservatório, quer pegar a vazão de ar que está entrando na sua casa, a janela, você vai lá, mede a velocidade, você sabe a vazão. Então assim vai. E eles são medidas assim, né? Na maioria das vezes em metros cúbicos por hora, litros por segundo, GPM aí são galões por minuto, né? E a fórmula é essa. É QVA, né? Q é vazão, V é velocidade e A a área. Então Q é igual V vezes A, que é o mais comum que a gente mais vai encontrar. E o volume, né? Então, o volume é o ar comprimido, né? No caso do pneumático, se fosse no hidráulico, eu já faço esse link porque a gente tem poucas aulas, né? Vai ser necessário já pegar os conceitos aí, tanto para um, né? Que no caso está especificado pneumático, mas no hidráulico também é da mesma forma, né? Então, aqui especificado é o ar comprimido, aquele gerado pelos compressores, que são dimensionados conforme a necessidade e capacidade de componentes pneumáticos instalados. Como os compressores são máquinas, né, que têm a função de fornecer vazão ao sistema, então quando a gente seleciona também é vazão, tudo é vazão, né? O volume está diretamente associado às necessidades de cada aplicação. Então a vazão é base, né, para a gente definir as outras grandezas. Então, para projetar, né, uma máquina com elementos pneumáticos, levam-se em consideração todos os componentes que terão, né, a ação em virtude do volume deslocado, porque a gente tem que movimentar. O acionamento pneumático vai ser um volume X que vai adentrar ali e exercer o nosso movimento, né, que é o que a gente tem o interesse no atuador. Então, vai ter um volume X lá que você tem que movimentar de ar para entrar ali na câmara e movimentar o atuador. E aí entra a questão da vazão. Então as vazões, né, você vai somar todos os atuadores, o que você quer usar e quanto ele vai fornecer de vazão para você. Então a vazão é X, você vai vendo qual que é o volume, né? Então vou te dar um exemplo, ele te dá 300 metros cúbicos por hora. Então em uma hora, né, que é a unidade de tempo, ele te fornece 300 metros cúbicos, que é o volume. Então, esses conceitos a gente tem que lembrar. Então, o volume ele vai estar sempre ali ao cubo, né? Vai ser metro cúbico, vai ser centímetro cúbico.
Eu ia falar quilômetro cúbico, mas isso aí nem soa bem porque não existe. Né? Muito difícil encontrar nessa medida. Mas o mais comum é metro cúbico mesmo, né? A gente sempre atua com sistemas maiores. Então está diretamente relacionado e a vazão, né? É sempre algo que influencia. Então você tem 300 metros cúbicos de volume na unidade de tempo de 1 hora. E aí você tem a vazão, que é 300 metros cúbicos por hora. Então, o volume está diretamente associado à necessidade de cada aplicação. Então, para projetar uma máquina, volume deslocado, então, dessa forma, as quantidades de atuadores, o ciclo de operação e a quantidade de movimentos determinarão qual o volume necessário para dimensionar o tamanho e tipo de compressor a ser aplicado no projeto. Então, você tem que sair levantando tudo, somando tudo, tem que entender o processo, né? Para aí você ter quer um volume X. Então, quantas vezes eu movimento? Beleza, então vou fazer isso, vou determinar um volume X, né, que eu tinha, vejo quantos movimentos faz por hora e chego no valor X, geralmente em metros cúbicos por hora, que é o mais usual também que a gente vai encontrar. Pode ser por segundo, pode ser por minuto e assim vai. Então, embora existam cálculos teóricos, né, que determinam a vazão necessária para o dimensionamento da geração e distribuição do ar comprimido, os volumes efetivos são o que interessa para um bom funcionamento do sistema, né? Outros fatores, como o dimensionamento das tubulações, considerando, né, velocidade de vazão, igualmente são relevantes para determinar. Então, a fórmula do volume é a área vezes o comprimento, né? Ou área comprimento lembra vamos lembrar aqui de uma lata. Geralmente a gente pega a lata não foi o exemplo, mas fácil, uma caixa d'água. Se a gente pegar essa projeção dela, lembra de desenho lá, nossa vista frontal, a gente tem base vezes altura, né? Geralmente assim. Então, o volume você vai ter que colocar o comprimento também, né? Para você ter essa medida em 3 dimensões. Então, por isso que fica a área vezes o comprimento. Então, a área é metro quadrado e o comprimento vai ser em metro. Metro quadrado vezes metro, metro cúbico. Mas a outra forma de encontrar, acho que mais simples até, né, é a vazão dividida pelo tempo ali que você tem, né? Tanto a vazão 300 metros cúbicos por hora e o tempo são 30 minutos. Então, meu volume deslocado são somente 150, né? Uma continha empírica aqui, mas para a gente ter essa noção, tá? Velocidade, né, que estava diretamente atrelada à vazão também. Então é o quociente, né, do espaço percorrido e do tempo em que o fluido passa pela tubulação. Enquanto a vazão leva em consideração o volume deslocado, a velocidade considera a vazão em relação ao tempo. Então esse valor deve ser analisado, uma vez que está diretamente ligado ao volume deslocado e interfere no bom funcionamento de todo o sistema. A relação entre velocidade e vazão pode ser vista na figura a seguir. Então, aqui nesse primeiro, né, ele está tendo uma velocidade de 300 centímetros por segundo para encher 20 litros. E no outro, ele tem uma velocidade de 600 centímetros por segundo. Nesses dois casos aí, qual vocês acreditam que tem maior vazão? Ele deu só a velocidade. Qual vocês acreditam que tem a mesma vazão se a gente estabelecer que os dois tubos têm a mesma área? 300 centímetros por segundo, 600 centímetros por segundo. Tem mais vazão ou 600? Maior vazão vai ser o 600, exatamente. É isso mesmo, Maurício, 600, porque se a vazão é velocidade vezes a área é igual, então velocidade maior, você tem uma vazão maior. E aí Uma vazão maior. Enche o seu recipiente de 20 litros ali com um Mais tempo rápido. menor, mais rápido, exatamente. Então, levando em consideração a área igual, facilita, né? Mas outra coisa também, as velocidades muito altas, né? Tem a propriedade mecânica das nossas tubulações, quanto suporta. Porque depende da velocidade, né? Pode afetar aí algumas... Só um segundinho. Dependendo da velocidade, né, isso pode afetar a montagem dos nossos sistemas ali, tem um desgaste, tem um ponto de tensão em alguma união ou algo assim. Por isso, né, é importante a gente também, vou colocar velocidade mais rápido para ter vazão maior. Então, às vezes é mais interessante se aumentar a área para manter uma velocidade
dentro do aceitável e não ter o seu sistema sendo danificado, né? Num curto espaço de tempo. E lembrando também que no pneumático, né, a gente trabalha com ar comprimido. Vocês trabalham com ar comprimido já aí? Sim, Trabalha, Maurício? Você sabe que sim. a maior tristeza do ar comprimido é o desperdício, né? O bicho para vazar e sair fora, ele tem uma capacidade impressionante. Então, a maior tristeza nos sistemas pneumáticos são as perdas que a gente tem, né? A gente vai falar disso posteriormente, mas esse ponto também, quanto mais desgaste, na velocidade muito alta, um desgaste maior, você vai tendo mais vazamento. E até uma hora no texto a gente estava lendo, eu não peguei o gancho, mas é o volume projetado do volume efetivo, porque você tem que considerar a perda. É um sistema que, infelizmente, ele vai tendo perdas com o passar do tempo, né? Nível de manutenção vai só piorando. E é caro, né? O ar comprimido é caro para você produzir. Então acaba que até essa questão da velocidade, né, tá dentro da estabelecida, qual que é o limiar do nosso material, quanto ele suporta, é interessante para a gente não perder dinheiro também, né? A gente não ter esses vazamentos. Então aqui, ó, nota-se que a vazão não se altera em razão do tempo, mas por causa da diferença do diâmetro interno. Então no caso aqui ele está dizendo que a vazão é igual, mudou agora. Eu nem tinha pego essa questão do tempo. Se a vazão é igual, qual tem área maior e qual tem área menor? Mudou agora, hein? A área menor é o 600. Velho. Exatamente, a área menor porque se a vazão é igual, o fluido teve que acelerar mais para passar, né? Exato. Tá, pegou o conceito, pegou pressão, pegou vazão, pegou, pelo menos a teoria ficou mais clara agora, porque os conceitos bases, né? É lógico que velocidade, tudo, mas é vazão e pressão. Igual em outros sistemas geralmente é pressão e temperatura, outros é vazão e temperatura. Aqui, né, a temperatura também afeta, a gente vai ver isso, mas os dois bases, né, que a gente vai fazer leitura e tudo mais, geralmente é pressão e vazão. Então, no caso aqui já pegou bem o conceito, né? Ele traz um exemplo aqui que é se utilizar uma mangueira de jardim para molhar as plantas, percebe-se, né, que em determinado momento é necessário um comprimento maior de mangueira para alcançar plantas mais distantes. Então, para alcançá-la, né, sem se deslocar muito, o recurso é obstruir, né, um pouco a extremidade da mangueira ou regular o esguicho para que aumente a velocidade da água na saída. Ou seja, o que você fez ali? Você restringiu, né, você diminuiu a área, igual a gente viu no exemplo ali. Então, né, esta está se alterando a vazão e com isso a velocidade aumenta, fazendo, né, com que aumente o alcance do esguicho para regar as plantas mais distantes. Muitas vezes você nem muda a vazão, porque imagina se o sistema ali está, eu acho que a ponta está aberta, mas você restringindo, eu não tem espaço dentro da mangueira para ficar guardando essa vazão. Essa vazão tem que sair obrigatoriamente, porque a mangueira, a torneira está botando a mesma vazão. Então, se a vazão está entrando, você tem que basicamente a vazão sair de modo igual. Senão, sua mangueira ia inchando, 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 virando um balão, né? E ela não tem essa propriedade elástica de ficar, né? Essa ductibilidade toda aí para ficar armazenando água dentro dela. Então, exatamente. Então, a vazão que a torneira fornece no nosso sistema é a vazão que vai sair na ponta, mesmo você restringindo. Então, a vazão é igual, a pressão também é igual, o que muda é a velocidade. Diminuiu a área, então a velocidade que aumenta, por isso ele consegue ir mais longe, né? Então, ele sai acelerado e alcança, né, uma distância maior ali do ponto que você estrangulou até, no caso aqui, a planta, né? Então, um conceito aí para a gente pegar também. E isso vale para os demais sistemas, quando a gente vai fazendo. O comprimido entra um pouco os vazamentos que tem que considerar na conta, mas no hidráulico esse conceito é muito importante da gente lembrar. Então, o que entrou, saiu só se tiver uma ramificação, uma derivação, mas se não tiver, ele tem que sair porque o seu material que vai estar conduzindo, né? Ele não tem essa propriedade de ficar inchando para armazenar mais. Então, entrou, sai, tem jeito. Aqui outro conceito é a força, né? Um resultante capaz de produzir uma alteração no curso de um corpo, né? Ou seja, fazê-lo entrar em movimento quando parado ou fazê-lo parar quando em movimento. Então, a força que ele inverteu, né? Se a pressão era força sobre a área, aqui ele pegou a força e colocou pressão vezes a área, né?
Então a gente viu que pressão está diretamente relacionada à área, então quer dizer que a pressão é inversamente proporcional à área, né? Que a gente falou do salto agulha lá, menor a área, você vai ter uma pressão maior. E quanto maior ou menor for a área, menor ou maior será a pressão, inversamente proporcional. A força também está diretamente relacionada à área, e a grande diferença é que a força é proporcional à área. Então, quanto maior ou menor for a área, maior ou menor será a força. Mas a força é basicamente até um conceito difícil de explicar, né? Creio que a gente viu também lá, quando a gente calculou forças de cisalhamento, forças de tensão, forças de ruptura, né? Mas se eu tiver que parar aqui com as minhas próprias palavras, tentar exemplificar, eu só lembro da ação e reação. Então, quando se aplica, né, uma energia, uma força para movimentar algo, você recebe uma força de volta, né? Mas é um conceito bastante... Todos esses da física, né? Eu acho que quando eu converso com o pessoal que tem mais dificuldade é porque realmente fica longe do nosso imaginário, né? Quando o pessoal tem curso aqui também na área térmica, né? Que entra nos conceitos da área térmica de temperatura, né? Mudança de temperatura, transferência de calor, também fica muito longe. Mas eu acho que esse aqui eu vou ler de novo, né? É uma resultante capaz de produzir uma alteração no curso de um corpo, ou seja, né, fazê-lo entrar em movimento quando parado ou fazê-lo parar quando em movimento. E aqui vai trazer outros dois conceitos, né? Duas definições. Então, temperatura causada pela compressão do ar atmosférico durante a produção do ar comprimido. É extremamente prejudicial a todo o sistema. Essa abordagem será feita com mais detalhes nos conteúdos que seguem, né, e se referem à preparação do ar comprimido. E o outro são dimensões, né, componentes pneumáticos, desde o compressor até os atuadores, variam de acordo com a aplicação e a necessidade de cada equipamento. No mercado existem compressores de vários tamanhos que estão associados ao volume gerado ao sistema. Então lembra lá o volume que a gente sai somando tudo. Então é justamente para a gente ter, né, esse somatório total na hora de selecionar, no nosso caso aqui do pneumático, o compressor. Então, quanto às válvulas pneumáticas, em geral, as dimensões variam conforme a vazão requerida para os atuadores, e já nos atuadores, né, suas dimensões variam conforme a necessidade de força e potência para realizar o trabalho. Então, o cilindro ali, né, a haste, né, vai fazer esse movimento, vai gerar uma potência ali para movimentar algo que você deseja, né? Aí tem 1 milhão de infinidades, depende muito da área de cada um. E aí o seguinte, pessoal, como semana que vem, o dia 22 é quarta-feira, eu creio que se o Senai abrir, como fala, a gente tem aula ao vivo normal. Se o Senai não abrir, aí eu deixo ela gravada para a gente não perder. E aí vai vir esses conceitos, né, que a gente viu aqui e já vai pular, né, da pneumática para a hidráulica para a gente também não perder a toada e sobrar nosso web da SAP 3, que a gente vai trabalhar com Festo. O Cleomar estava aqui na última web. Vou pedir para o Cristiano e para o Maurício deixar um e-mail aí, né, para eu mandar um instalador. Já mandou para mim. Já mandei já, Maurício? O Cleomar já mandou para mim. Ah, então o Eu só Cristiano... perdi a aula. Eu só perdi a aula porque no dia que eu entrei na plataforma não tinha nenhuma aula marcada. O que aconteceu? Eu entrei na segunda-feira. Eu entrei na segunda-feira, não tinha nada marcado. Até comentei com o Cleomar. Eu também fui de jeito. E na terça-feira e quarta eu não entrei. Ainda cheguei mais tarde, aí complicou. E o que aconteceu? O seguinte, não sei se vocês pegaram, mas o Senai fez a contratação de novos tutores e creio que vocês ficaram com o William, né? Ele estava fazendo a tutoria. E nesse meio tempo ele teve que voltar para o estado dele por motivos pessoais, né? Ele não era daqui e acabou saindo do Senai. Na quarta-feira eu recebi um e-mail que essa turma voltaria para mim. Entrei na plataforma, porque eu chego às 18, entrei na plataforma, falei, caraca, eles como fala? O horário que vocês tinham web, não dava para eu dar web mais, porque o horário que vocês tinham antes eu acabei enfiando outra, né? Que nesse troca-troca eu continuei ganhando turma, não diminuiu, né? No caso só trocou, que aí eu fui pegando outros cursos, né? Os cursos aqui que estavam sem tutores.
E quando voltou, quarta-feira 18, eu falei, caraca, vou ter que mudar. E o horário que tinha livre era aula era na quarta, quinta. Então, na era na aula quinta, né? anterior, era quinta. Aí, quando eu entrei, não tinha nada. Eu falei, uai, então não vai ter, não tem mais nada. Você quer que eu te mande um e-mail para você passar Escreve para aqui no chat, que aí eu te Tá, passo no instalador. beleza. Vou escrever aqui, ó. Favor, colocar o seu melhor e-mail. Então, aí eu entrei e eu falei, caraca, só tem espaço 19. Quarta 19 e eu, na quarta-feira, às 18 horas, fazendo isso. E graças a Deus, não deu tempo nem de eu mandar mensagem para vocês, nem foi 18 em ponto, né, que eu chego, tem que ler e-mail, tem toda uma rotina aqui. Quando eu fiz, já estava um tempo bastante curto já. Eu falei, de qualquer forma, para não prejudicar, eu vou aproveitar e vou gravar. E enquanto eu estava gravando, o Cleomar, acho que entrou na plataforma e conseguiu ver, né? E aí eu gravei com ele presente. Mas foi exatamente isso. Não teve tempo hábil de eu conseguir avisar vocês, né, sobre isso. Nem do monitor também fazer essa mudança, mas de qualquer forma, eu já deixei gravado lá. E nisso vai ter mais outra gravada, porque tem um script a seguir e o nosso número de web aulas não é suficiente. Então eu vou ter que gravar umas a mais para vocês, tá? Para que vocês peguem todas essas web aulas, assistam, né? Infelizmente a gente não vai poder encontrar ao vivo, mas vai estar disponibilizado lá para vocês e para a gente chegar na nossa última web e fazer a atividade com o Festo, né? É uma atividade sobre hidráulica e a gente fazer ela juntos. É aquela coisa, né? Infelizmente, como é em simulador, eu ainda não consegui bolar um esquema de fazer com valor fictício. Se eu usar o mesmo da SAP, a gente termina a aula com a SAP pronta, né? Tô pensando aqui se eu bolo uns valores diferentes aqui para não deixar ela pronta para todo mundo assim tão fácil. Porque todo mundo que está aqui. A gente comentou em sala de aula, o professor falou que para ele também não dá, porque ele não tem essa quantidade de coisa para fazer. Mas sem problema, a gente vê aqui. Pode ficar tranquilo que a SAP 3 a gente faz junto. A única coisa que pega é o seguinte: vocês que vêm sempre, né? Sem problema nenhum, a gente faz junto e entende o conceito. O duro é que vai estar lá no. Igual sempre eu digo, né? Vai estar no YouTube, vai ter a galera que não vem na web, que não está aplicada, vai lá no minuto 18 até o minuto 25 e copia a resposta da SAP e entrega tudo. Mas não tem jeito, Mas são nossos. a gente vai fazer essa SAP na próxima aula? A SAP 3? O meu planejamento, pode ser que mude. O meu planejamento, deixa eu até conferir aqui o nosso cronograma. Meu planejamento tá para última aula, se eu não me engano, para a gente fazer ela antes da entrega. Deixa eu só ver aqui se tá realmente certo. A entrega é dia 5, a gente vai fazer dia 1º. Né? A SAP 3, só a SAP 3, exatamente. A gente vai fazer ela no dia 1º e a entrega é dia 5. Tá. Ah, beleza. Beleza. Fechado? Fechado. E aí, Olha, com relação ao do dia... sim. Sim. Eu só fiz o primeiro, viu? O fórum eu só Oi? fiz o primeiro até agora, mas depois eu respondo os outros. O fórum tem um bizu, né? Responda primeiro que você tem a liberdade de responder praticamente tudo. Os que vêm depois tem que fazer aquela leitura dos antigos, né? Para não colocar uma coisa igual. Eu respondi tudo já aos fóruns, né? Aí, então agora quem for fazer depois vai ter que ler o que o Cristiano. Vou tentar fazer até o final de semana, porque amanhã eu trabalho até às 10. Show de bola. Então, eu tinha uma dúvida em relação ao SAP 3, então a gente vai fazer junto. Vai. Então, beleza, então. Já tá vocês puderem até avisar os demais que dia 1º a gente vai fazer a SAP 3 junto, que aí quem sabe vem todo mundo, né? Em vez do cara só assistir o vídeo e pegar a resposta, ele vem e faz junto aqui, pega o conceito também. E é bom que a gente brinca bastante com o software, né? Para vocês futuramente também usar no dia a dia. Não, beleza. Ok. Fechados. Senhores, eu nem cheguei aqui. Para esse material, nesse primeiro momento, alguma dúvida? Não, a minha dúvida era só essa mesmo, aí, em relação à SAP. Sobre a SAP, né? Maurício, o Cleomar tá dirigindo. Qualquer coisa, manda eu cheguei a hora que o Cleomar me ligando, eu falei, Cleomar, eu tô chegando no meu prédio, tô subindo, ou seja, tô atrasado. Eu te passei meu e-mail aí, tá? Eu vou te mandar, Cristiano.
Beleza. já o instalador. Então tá bom, então. Tá, Perdão eu interromper, mandei Maurício. pra ele, mas o Cleomar já me mandou. Show. Então, beleza. Eu só não abri ainda, tá no meu computador, eu vou ver Ô, se eu... Maurício, deixa eu te falar. Eu fiquei na dúvida se vai ter aula sábado, se não vai. Você tá sabendo? Vamos ver aqui no cronograma. Pelo que o professor falou, vai ter aula normal. Foi vocês que acabou mudando, era para ser 4, 11, 25 e virou 11, 18 e 25? Não, eles mudaram lá, assim. Eu não sei por Deixa eu quê. mostrar para vocês aqui. Pera aí. Tá. Deixa eu compartilhar, só fechar aqui que tá com as notas abertas de um pessoal da outra turma para eu não errar a janela, tá? Pera aí só um segundo. As minhas notas também eu nem entendi até agora, porque para mim tá confuso. Na plataforma tá aqui não, mas falaram que vai ter. Aqui, ó, na plataforma que era 4, 11 e 25. Se eu não me engano, se foi o Cleomar mesmo que me falou, não sei se é a turma de vocês, mas mudou Não, e ia ser... o 4 mudou, Não porque o 4 teve, não né? teve. Então Não foi teve. 11, 18 e 25, A né? gente teve 11, vai ter agora e depois vai ter dia 25. São 3 Então sábados seguidos. eu vou não, mudar aqui beleza. na plataforma para vai que tem algum desavisado e só confere por aqui, né? Então já vou mudar. O professor lá pessoal parece que não colocou lá no pode. grupo lá. Eu cheguei a perguntar, eles colocaram lá, mas beleza. De qualquer forma, eu já vou aproveitar e mudar aqui também, mesmo mudar extraoficialmente, porque o pessoal não me comunicou, mas de qualquer forma aqui para ajudar, né, os demais. Vai que entra alguém que está desavisado, né? E vem conferir por aqui e não vai no sábado. Então eu já vou aproveitar o ensejo aqui e mudar esse cronograma. Certo, senhores? Ok. Certinho, ok. Nenhuma dúvida, tudo tranquilo? Tô tranquilo. Nessa parte, Então vou pedir para vocês mais um favor. Esse capítulo aí do livro, façam a leitura dele, tá, assim como todos os outros, mas esse com mais carinho, porque o cronograma curto, você acaba que tem que assimilar o conhecimento de modo mais rápido. E vocês fazendo a leitura me ajuda também, né, a chegar na web aula aqui, a gente já discutir e facilitar todo esse trabalho. Então, Não, se beleza. puderem fazer a leitura do material, continuar estudando aí pelo menos 1 horinha por dia, vai ter o carnavalzão aí, separa um espacinho aí, né, para sei que é difícil, mas para fazer essa leitura e estudar, para a gente seguir bem e firme, porque essa é importante. Infelizmente, né, teve essa questão do cronograma aí com o carnaval no meio, mas de toda e qualquer forma, para a gente não perder a toada, tá bom? Não, beleza. Senhores, então agradeço a presença de vocês, agradeço né? também. Falou, Maurício. Até mais. Até a nossa próxima web. Tchau. Fiquem com Abraço Deus. aí. Tchau, Tá tchau. bom, falou. Tá, tchau. Tchau, obrigado.